Bem-vindo, está no ar o programa Anjos da Esperança Empreendedores, onde cada história reflete a força da missão e o valor de ser um anjo que faz a diferença. No Anjos 360, você vai ver como a mensagem de esperança tem sido compartilhada de forma acessível. Você vai conferir a plataforma Novo Tempo Curso, você não conhece ainda? E para te contar histórias de esperança, nós vamos conhecer a história da Vanessa, de Apiúna, uma empreendedora que conheceu as orientações bíblicas por meio da Novo Tempo e mudou a rotina do seu trabalho. Amém? E tem o Sebrae. No Momento Sebrae, você é convidado a repensar sobre a diferença entre ser comprometido e envolvido. Mas não é a mesma coisa? E ainda hoje, na palavra do dia, nós vamos entender como reconhecer os direcionamentos de Deus. Fica com a gente, pois começa agora o Anjos da Esperança Empreendedores. Mais que um negócio, uma missão. É uma bênção ter você aqui, num cantinho no seu coração, na sua sala, você empreendedor, você está começando um negócio, ou você que está aqui, dona de casa, você que inclusive está acompanhando o programa pela primeira vez aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, uma rede que não tem comerciais, é sustentada por doadores que carinhosamente nós chamamos de quê? De Anjos da Esperança. A você que está no seu domingo aí de forma especial na parte da manhã, nosso programa inédito das 11 ao meio-dia e à noite das 9h30, né? Nós vamos ter aí mais um programa especial. A cada domingo temos aí um duplex, um da semana anterior e um inédito às 11 da manhã. E hoje nós vamos conhecer histórias de quem une fé e negócios. Esse é o piloto especial do coração desse programa aqui, é o DNA, né? E se você tem uma história inspiradora, compartilha com a gente no WhatsApp da produção. Eu quero contar minha história, eu quero fazer uma pergunta para o Momento Sebrae, tem aí o papo com o presidente. O WhatsApp é o 12 981 74 0057. 12 981 74 0057. E é o seguinte, hein? No começo do nosso programa, a gente vai ter ainda o Momento Sebrae, testemunhos de vidas transformadas, a palavra do dia, mas logo no início, a gente convida a J. Terres para nos trazer as novidades da obra do Senhor. É mais do que uma boa notícia, são os milagres que a Novo Tempo acaba vivenciando, porque você se deixa ser usado por Deus. Através da sua doação, a obra tem ido avante. Então respira fundo, Anjos 360. Essa vinheta tem cheiro de esperança, novidade, para onde a obra está indo e quem traz novidades para a gente, quentinhas, J. Terres. Olá, meu amigo Cris, tudo bem, querido? Melhor agora, como sempre. Que privilégio a gente estar aqui, né, e levar até as pessoas de casa um conteúdo de primeira, né, porque aqui no Anjos 360 a gente traz o conteúdo assim, papum, a pessoa está lá assistindo ao Novo Tempo, quer saber as novidades? Coloca no Anjos da Esperança Empreendedores que tem a novidade. Jota, isso que você falou é muito especial, porque a gente tem boas notícias em outros canais, tem notícias de guerra também, não é fácil, ninguém coloca o sol com a peneira, né, tapa o sol com a peneira. Mas aqui são notícias do reino. Sim. Imagina, a gente tem a prioridade de ver notícias que vão envolver vidas transformadas. Então, são as notícias boas novas de um mundo caído, mas que tem aqui o reino de Deus se mostrando, porque muito em breve a gente vai ver esse Jesus face a face. Enquanto isso, somos anjos cumprindo a missão do Senhor. E se você acompanha o Novo Tempo, você já deve ter percebido que toda a nossa programação tem como base levar a mensagem de esperança da volta do Senhor Jesus. Todos os nossos programas aqui, em suma maioria, têm como objetivo levar essa mensagem. E um desses programas, Cris, em específico, é A Mensagem por Elas, que vai ao ar toda sexta-feira. Você já assistiu, Cris? É às sextas-feiras, às 10 horas da noite, apresentado apenas por mulheres. Olha, um programa que trouxe um presente para a nossa grade, né? Levando o Evangelho, mulheres inspiradas por Deus, né? Quando a gente fala de mulher empoderada, é a mulher empoderada pelo Espírito Santo. Na palavra do Senhor. E a gente confere toda sexta-feira aqui na Novo Tempo. Sem dúvida. E é um programa, assim como bem o Cris disse para você, é um programa apenas apresentado por mulheres, mas a mensagem não é apenas para as mulheres. É para todos nós, homens, mulheres, idosos, crianças, independente da sua faixa etária, saiba que esse programa em específico também é para você. Então, toda sexta-feira a gente tem uma programação diferente aqui na Novo Tempo. A gente já começa, né, Cris, ali com o Feliz Sábado, depois Revista Novo Tempo Especial, depois vem Lições da Bíblia.
Arena do Futuro e aí sim vem a Mensagem por Elas. Então tem uma programação especial, tanto que o próprio Anjos da Esperança, que é de segunda a quinta, não tem as sextas-feiras, porque a gente tem aqui como Novo Tempo, pensarmos que o sábado é um dia especial. Você de casa também pensa assim com a gente? E olha, Cris, a gente conversou com a Betina, que é uma das apresentadoras da Mensagem por Elas, e ela tem um recado todo especial para você de casa. Confira. O programa A Mensagem por Elas é muito especial. É uma visão feminina sobre a palavra do Senhor, né? Então, eu gosto de pensar, com base bíblica, que Deus criou homem e mulher diferentes. E essas diferenças são complementares. Então, quando a gente tem um programa que apresenta uma visão masculina da Bíblia, uma interpretação masculina, e a gente tem um programa como A Mensagem por Elas, que traz uma visão feminina, a gente entra em conexão com muitas mulheres, muitas pessoas que assistem a nossa programação e precisam, às vezes, desse jeitinho feminino de ver a ação de Deus dessa maneira mais prática, dessa maneira mais próxima, que é essa característica feminina, né? Então, para mim é um grande privilégio apresentar o programa Mensagem por Elas, junto com as minhas colegas de apresentação, né? Cada semana a gente vai se revezando, é uma de nós, e é um grande privilégio, a partir da TV Novo Tempo, levar mensagem de esperança que transforma mesmo na casa das pessoas. Eu me sinto muito agradecida e lisonjeada por Deus de fazer parte desse grande movimento. Ficou curioso para assistir A Mensagem por Elas? Então não perca, toda sexta-feira, às 10 horas da noite, mais conhecida como 22 horas, aqui na TV Novo Tempo, toda sexta-feira, tá bom? E olha, se você não consegue assistir na TV aberta, neste horário, você sabia que você tem um canal de pregações exclusivos no YouTube, Cris? Olha que legal. Fantástico, não? Então, ou seja, não deu tempo, tem a graça da graça, que você pode ver depois, você não pode perder, inclusive pode compartilhar esse conteúdo. Sem dúvida, você pode compartilhar e eu convido você a fazer isso agora mesmo. Com a segunda tela, você está assistindo agora a gente pela televisão ou mesmo pelo seu smartphone, acesse lá o nosso canal Pregações Novo Tempo, @Pregações Novo Tempo. Lá não tem apenas A Mensagem por Elas, lá você vai encontrar Gilson Brito, Arena do Futuro e outros tantos programas como o próprio Adoração, que é gravado nesse estúdio aqui. Você encontra lá. Pregações Novo Tempo, você vai encontrar lá. Vou falar aqui para você, a Voz da Profecia, Adoração e o próprio A Mensagem por Elas. É uma oportunidade de fortalecer a fé a qualquer momento. Acesse e ainda mais compartilhe com outras pessoas, porque é um canal específico de pregações. Nós temos os canais, né, Cris, com os seus devidos programas, mas apenas as pregações. E eu acho até interessante, Cris, se você me permite, acho que a gente deveria até colocar a pregação do Palavra do Dia. Verdade. Quem sabe, né, a gente colocasse só esse bloco do Palavra do Dia também lá nesse canal do Pregações Novo Tempo. Seria muito legal, olha quantas nós já gravamos desde o início do programa, fazer esse recorte. E uma das coisas que eu acho legal também, já que a gente está discutindo pauta aqui. É porque o Cris é gerente do departamento, eu sou diretor do programa. Pois é, eu acho que podia ter também no do Anjos. Podia ter, porque a gente tem todos os quadros. Quem sabe a gente separa e cria uma playlist só com as pregações aí pra gente poder ter no Anjos. E lá nas pregações também. Com certeza. Olha aí. Então surgiu aqui, tá certo? Vamos lá, então. Vamos fazer mais reuniões ao vivo aqui. É isso aí, que a gente fica assim confirmado com o público de casa. E é para você que a gente produz tudo que a gente faz aqui como Novo Tempo. E olha, falando em pregações, você sabia que a Novo Tempo tem uma plataforma de cursos digital? É isso mesmo. Não apenas a gente envia os guias de estudo da Bíblia, mas a gente motiva você, a gente quer que você acesse a nossa plataforma digital, porque através dela você vai acessar as videoaulas. Toda vez que a gente produz uma revista, um guia de estudo da Bíblia novo, a Novo Tempo se prepara também com as nossas videoaulas. Até porque, né, Cris? As pessoas estão com os seus smartphones, estão com a segunda tela que a gente fala, e a gente não quer perder essa concorrência para outro reino, não. A gente quer levar você para o reino de Deus e a plataforma novotempocursos.com está disponível para você de forma gratuita. É isso mesmo. Você vai acessar a qualquer hora do dia, vai fazer apenas uma pequena inscrição e lá você vai encontrar muitos conteúdos. Estudos bíblicos com a escola bíblica, saúde emocional, física e bem-estar, estudos proféticos e temas difíceis, educação financeira à luz da Bíblia e cursos para crianças, relacionamentos, família, mulheres inspiradoras na Bíblia. As videoaulas da revista Esperança também estão lá disponíveis, como eu bem falei para você. Basta você acessar o site novotempo.com, novotempocursos.com. É gratuito e você tem essa disponibilidade para, quem sabe, até compartilhar com outras pessoas que gostariam de estudar a Bíblia com o Novo Tempo. E quem sabe nem receberam ainda a revista, já podem acessar o curso lá, né, Cris? Digitalmente, as videoaulas e começarem a estudar. O importante é que você quer ter o acesso da Bíblia hoje. Você vai nessa plataforma, mesmo que a sua revista está indo pelo correio, você tem ali em tempo real, de graça. Hoje é como se fosse aí, né, essas plataformas digitais que tem de filmes aí, só que ali você tem estudos, é a palavra viva do Senhor.
Só novidade boa aqui. Gostou, né, Jota? Cris? Bom demais. É isso Então mesmo. até domingo que vem, amigo. Aí a gente traz novidade e faz mais uma reunião de pauta aqui. Fechou? Tudo alinhado, Tudo né? alinhado. Valeu, Cris. Obrigado. J. Terres aqui com esse giro. O Anjos dando esse giro de informações. Você viu que você tem uma plataforma gratuita. O que a gente fala para você aqui é sobre... Olha, a sua doação, ela tem um impacto real na vida das pessoas. São as pessoas estudando a Bíblia de graça. A maior escola bíblica do mundo de graça. Estudos físicos, mais de 1.000 estudos bíblicos por dia enviados. A pessoa não paga aqui a impressão e nem o correio. Isso é bom demais, né? Bom demais também a oportunidade. Aqui nesse programa é tão sério que a gente chama o presidente da Novo Tempo para responder a sua pergunta. Agora, JTR está de frente com o pastor Rafael Rossi e a gente entendeu um pouquinho sobre, olha, como começou a Novo Tempo, esse crescimento de Deus abrindo as portas e para onde a Novo Tempo vai, presidente. Começa agora, Papo com o Presidente. Papo com o Presidente começando. Que bom ter você aqui conosco. Este é um quadro que nós estamos iniciando e agora com um novo presidente. Eu até quero apresentar a você, pastor Rafael Rossi, que agora gentilmente vai responder a sua pergunta por meio do nosso WhatsApp. E a primeira pergunta, pastor, é como é que surgiu a Novo Tempo? O senhor esteve lá em 2006, quando a gente fez essa transição de até de nome, depois a gente vai fazer um papo com o presidente para explicar esse nome, Novo Tempo. Mas quais foram os principais desafios que a Novo Tempo enfrentou no começo e também por que ela surgiu? Bom, a Novo Tempo surgiu com o objetivo de espalhar boas novas. Nós temos uma mensagem muito poderosa na Bíblia. E essa mensagem precisa chegar ao máximo possível de pessoas. E é por isso que a Novo Tempo surge nesse cenário, um meio de comunicação em massa para alcançar pessoas de maneira efetiva, rápida e com qualidade. A Novo Tempo teve muitos desafios, porque você pode imaginar que fazer televisão não é barato, fazer rádio não é barato. E tudo isso é um complexo só para levar as pessoas a terem um encontro mais profundo com a Palavra de Deus. Então os desafios foram principalmente econômicos, desafios de encontrar profissionais capacitados e habilitados que pudessem levar a televisão à frente e desafios também no que tem a ver com a expansão, que continua sendo uma busca da Novo Tempo. Você pode perceber, a Novo Tempo tem uma missão muito clara, que é anunciar a mensagem de Jesus Cristo até os confins da terra. E hoje, pastor, se a gente pode dizer, a gente também tem desafios? Os desafios continuaram até hoje? Os desafios continuam e eles vão se multiplicando cada vez mais. Nós estamos hoje na era digital. Falamos sobre redes sociais, inteligência artificial e tudo isso são ferramentas que nós precisamos usar para entregar essa mensagem que temos. Porque a Novo Tempo é uma coleção de histórias. Todos os dias recebemos testemunhos de pessoas que foram transformadas pela mensagem da Novo Tempo. E quando eu olho o cenário e vejo as tecnologias que estão aparecendo, nós precisamos nos posicionar. Então, entrar nesse mundo digital não é uma escolha, é uma necessidade. Porque veja só, adolescentes, jovens, eles estão o tempo inteiro nesse mundo digital. E fazer uma Novo Tempo cada vez mais digital tem se transformado numa meta do meu coração. Que bênção, pastor. Não estava no script, mas eu quero saber porque o pastor, como eu disse para você, estava em 2006 aqui, quando a Novo Tempo veio para Jacareí. Pastor, você conseguia vislumbrar que a Novo Tempo se tornaria o que ela é hoje, em 2026? Bom, a Novo Tempo, antes de estar aqui em Jacareí, ela estava em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Foi um processo de transição. Lá ela estava num hotel fazenda, bem adaptado, improvisado. Os quartos desse hotel, para eu ter uma ideia, viraram escritórios, estúdio de rádio. E quando ela veio para cá, eu confesso a vocês que eu não divisava que ia ser do tamanho que ela é hoje. Porque era aqui um galpão de beneficiamento de arroz. Era um galpão de agricultura, agrícola. E olhar para o que a Novo Tempo é hoje, o que esse galpão se transformou, é algo realmente impressionante. Porque o que nós vemos é a mão de Deus conduzindo e dizendo que a Novo Tempo estava no caminho certo. Você tem uma pergunta para o Papo com o Presidente? Então mande através do nosso WhatsApp, que é o 12 981 740057. Na próxima semana, a gente volta com mais um Papo com o Presidente. Papo com o Presidente. Muito obrigado ao Rafael Rossi, pastor. Obrigado também, Jota. No próximo domingo tem aqui para você. A gente vai para um breve intervalo. Já tem Histórias de Esperança. Está imperdível. Um breve intervalo e a gente volta já.
Muito bem, estamos de volta. Anjos da Esperança Empreendedores. Mais do que um negócio, uma missão, um programa que vem trazer para você já viu aí, né? Tem um papo com o diretor, a transparência, tem o Anjos 360, tudo o que acontece na Novo Tempo. Nós teremos ainda o Momento Sebrae. No final do programa, fica aí. Tem uma palavra do Senhor para você na palavra do dia. E é claro que nós temos histórias de esperança. Então é um programa diferente. Aqui é para quem quer investir no reino de Deus, além de ter os seus desafios e tudo mais, mas aqui você investe no reino para ter vidas transformadas, que é o caso da Vanessa Vanelli, florista. Um abraço especial para Apiúna. Ela e a mãe acompanhando a TV, e aí estavam acompanhando a TV Novo Tempo, ligando o canal, a mãe estava acompanhando junto, e ela pediu um estudo bíblico, porém estava demorando um pouquinho para chegar aos estudos, até a região dela era um pouquinho mais complicada, e a programação chamou tanto a atenção dela que ela no trabalho, no computador do esposo, na floricultura, começou a estudar com a Novo Tempo. E aí, meu querido, começaram a estudar, tiveram uma vida transformada e foram mudando a rotina, o trabalho, a vida, porque Jesus transforma quando a gente deixa. Histórias de esperança que vai rodar agora para você. Acompanhe com a gente. Olá, você que está assistindo Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou a Pamela Meireles e eu estou aqui para trazer para você histórias de esperança. Nesse quadro a gente vai contar um pouquinho a história de pessoas que são anjos da esperança e também são empreendedores. Então, nesse quadro a gente vai saber um pouquinho mais da história dessas pessoas, quais os desafios que elas enfrentam no seu dia a dia. E se você é anjo da esperança, é empreendedor, fica aqui com a gente, assiste essa entrevista que vai ser uma bênção e no final eu posso contar para vocês como que você faz para compartilhar também a sua história conosco. E hoje eu tô aqui com a Vanessa Vanelli, ela que é lá de Apiúna, Santa Catarina e é proprietária de uma floricultura. Tudo bem com você, Vanessa? Tudo bem, Pamela? E você, como você está? Tudo bem. Vanessa, conta pra gente como foi que você chegou até o ramo da floricultura, de trabalhar com flores. É algo que particularmente eu gosto bastante, acho muito bonito, né? É uma arte, então conta pra gente como foi que você decidiu trabalhar com isso. A princípio, eu comprei a floricultura, ela já era uma floricultura, a gente só fez a troca de nomes e tocou a floricultura, continuou tocando a floricultura que já existia. Entendi. E você já tinha esse interesse, já trabalhava em alguma coisa relacionada com a área ou não? Eu era professora formada e decidi mudar totalmente o meu ramo por gostar também de flor. A minha mãe também sempre gostou muito de flor, de jardim, então a gente já vem de sempre gostando de flor, né? A gente gosta do ramo de flor e a minha mãe sempre teve um jardim muito grande de flor, então a flor em si já estava no meu DNA, vamos dizer assim. Então, quando teve a oportunidade de trocar de ramo, e eu achei que isso poderia ser uma ideia boa, fazer algo que eu gostasse, então eu troquei totalmente o meu ramo e fui para a floricultura. Hoje fazem 15 anos que eu estou na floricultura. Nossa, 15 anos é bastante tempo, né? E aí conta pra gente qual que você considera que foi o maior desafio ao longo desse processo aí tocando a floricultura. Princípio, o maior desafio foi quando eu comecei a conhecer o evangelho, eu já tinha a floricultura, eu já tocava a floricultura, e todo mundo sabe que floricultura trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha todos os horários, às vezes até 24 horas tem floricultura que trabalha. E eu trabalhava nessa loucura mesmo de não ter horário, trabalhava direto, quando me chamava eu estava trabalhando. Aí eu comecei a conhecer o evangelho e assim foi um passo um pouco mais complicado. Então, durante um ano eu fiquei orando e pedindo a Deus como eu ia parar de trabalhar aos sábados, que foi a parte mais difícil para mim, que foi parar de trabalhar aos sábados, sendo que todas as floriculturas trabalham aos sábados e há um fluxo muito grande aos sábados para a floricultura. Então, eu vim trabalhando muito durante um ano, após saber da mensagem, após saber do que Deus quer para nós.
Então eu botei na minha cabeça que eu ia trabalhar mais um ano nos sábados. Então, no último sábado que eu trabalhei na minha floricultura foi um sábado do Dia das Mães, que é onde vende muito, né? Então eu botei como meta trabalhar durante um ano e naquele último ano do Dia das Mães eu pararia de trabalhar os sábados. Fui isso, plantando isso para os meus clientes de uma forma mais, vamos dizer, carinhosa, para que, mas mesmo assim a gente teve muita dificuldade após parar os sábados, a gente teve muitas críticas, mas quando acontecia essas críticas, eu aproveitava para pregar o evangelho também, porque daí eu tinha a oportunidade de mostrar para as pessoas na Bíblia aonde estava, por que que eu estava parando de trabalhar os sábados. Então, essa parte foi um trabalho de evangelismo junto com, com os meus clientes, né? Por que que eu pararia aos sábados, qual era o meu motivo. Então, assim, era uma forma de eu estar pregando o evangelho também. E o Anjo da Esperança foi o que me ajudou bastante por causa dos estudos. Era sobre isso Todos que eu os ia falar estudos. contigo mesmo, Vanessa, porque assim, como vocês podem ver, né, como a Vanessa falou, ela conheceu aí a mensagem do Evangelho. Eu tive a oportunidade de conhecer a Vanessa pessoalmente, conhecer a mãe dela, a família dela, e assim, a Novo Tempo teve um papel crucial no momento da conversão da Vanessa e da família dela. E aí eu queria que você contasse então pra gente, Vanessa, né, como foi que a Novo Tempo foi importante para você nesse momento de conhecer a Bíblia. Como a Pamela falou, a gente começou conhecendo a palavra através da Novo Tempo. E aonde entra o Anjos da Esperança? Entra nos estudos bíblicos que é fornecido pela Novo Tempo. Então, todos os estudos fornecidos na época, há 8 anos atrás, que a Novo Tempo divulgava, eu pedi. Eu pedi todos eles. Cada um deles chegou no meu endereço, até mesmo veio no endereço da loja. E durante os intervalos de atendimento aos meus clientes, eu fazia os estudos. Eu fazia os estudos e comparava porque assim, na minha casa não tinha internet, então só tinha internet na loja. Então eu aproveitava a internet, aproveitava os estudos da Novo Tempo, fornecido pela Novo Tempo, pelos Anjos da Esperança, e assim eu fui conhecendo a palavra, e isso é que me dava força para poder seguir o que Deus pede, né? Então a gente é uma junção, um novo tempo, um anjo da esperança e o que Deus pede para nós. Então foi tudo uma ligação, tem tudo uma ligação, desde lá da minha mãe, conhecendo a Novo Tempo, passando para mim, eu pedindo os estudos, porque aonde a minha mãe mora não chega o correio, não passa correio. Então, teria que ser através do meu endereço, pegar os estudos. Então, eu fazia os estudos, a minha mãe fazia os estudos. Então, a gente utilizou muito dos estudos da Novo Tempo para poder chegar e conhecer todo o Evangelho e estar onde a gente está hoje. E Vanessa, como foi essa decisão de também contribuir com os Anjos da Esperança? Porque assim, você poderia simplesmente ter recebido os estudos, né, assistir a Novo Tempo e não querer passar, né, ou não ter o desejo de passar isso adiante, mas não, você foi uma pessoa que decidiu, falou, não, da mesma forma que eu fui ajudada, eu também quero ajudar outras pessoas. Então conta pra gente como que foi que você tomou essa decisão de se tornar um Anjo da Esperança. Eu achava muito incrível como, como alguém pode fornecer um material tão rico, que é um material muito bom, todas as revistas de saúde, de Apocalipse, de todas as revistas de estudo que foi fornecido pela Novo Tempo, pelo Anjo da Esperança, é um material muito bom. Como eu já fui professora, então a gente tem um olhar um pouco mais chato para definir material e livro, e o material é muito bom mesmo, você aprende mesmo. Aí o que que eu fiz? Como que eles fornecem um material de graça? Quem é que paga? Quem é que fornece?
Ah, então eu conheci os anjos da esperança. Aí eu pensei, não, se eu conheci a palavra através de um anjo da esperança, eu também posso ser um anjo. Eu também posso levar. Eu não posso pregar o evangelho, talvez lá para o estado do Nordeste, mas eu posso ajudar sendo um anjo da esperança e esse estudo ir até no Nordeste e poder salvar uma vida para Deus. E Vanessa, como é para você saber disso? Saber que você faz parte desse ministério junto com a Novo Tempo, saber que a sua doação está levando a mensagem de esperança para tantas pessoas no Brasil, né? Em lugares que são muito distantes da sua casa. É uma sensação de dever cumprido. Deus nos pede para que a gente pregue o evangelho às outras pessoas. E às vezes na correria da gente, durante o dia, e trabalho e família, e eu vejo o quanto foi importante para mim, porque a minha família hoje tem um dia especial para se reunir, e é por causa dos Anjos da Esperança, é por causa de eu conhecer a palavra através dos Anjos da Esperança, que eu posso ser um anjo da esperança, eu sinto como um dever cumprido. O que Deus me pediu para eu não ficar, a palavra não pode ficar só para mim. Eu tenho que dividir. E se eu não posso ir com minhas próprias pernas fazer isso, eu tenho hoje a oportunidade de fazer isso através do Anjo da Esperança. E isso me deixa com a sensação de que a minha parte, eu, mesmo que pequena, eu estou fazendo. Vanessa, a gente pode perceber que você percebeu bem, né, captou bem a essência do Anjos da Esperança, qual que é o nosso objetivo com o projeto. Então eu queria que você deixasse um convite para quem está em casa assistindo, tanto para quem é empreendedor, para quem não é, mas né, principalmente para quem é empreendedor, você sabe a importância que é ter Deus com você nos seus negócios. Deixa um convite para o pessoal de casa para também se tornar um Anjo da Esperança, participar dessa missão. Hoje, se você está em casa, está pensando assim, mas eu não tenho um valor, o valor que eu tenho disponível não vai fazer diferença. Vai sim. O pouco que você ajudar para alguém conhecer o Evangelho, como você conheceu, como você teve a oportunidade de conhecer, você também pode fazer isso. Então, eu deixo aqui um apelo para que você também possa ser um anjo da esperança e faça a diferença na vida de outras pessoas, assim como fizeram na minha vida. Tá certo, então, Vanessa, muito obrigada pela sua participação e eu queria também deixar um convite para você que está assistindo, você que é anjo, você que é empreendedor, você quer contar a sua história, quer compartilhar com a gente vai ficar muito feliz em ouvir a sua história de esperança. É só mandar o WhatsApp para produção da Novo Tempo, o número é DDD 12 981 7400 57. Você manda um WhatsApp para esse número, tá passando aqui na tela, contando um pouquinho da sua história e a gente entra em contato com você. É com você aí no estúdio. Deus seja louvado, meu querido. Você está vendo aí? Lá naquela floricultura, Deus colocou uma semente, né? Porque ele tinha flores especiais. E quem é esse perfume? Lírio do Vale, Rosa de Saron, né? É o nosso Senhor Jesus buscando outras flores especiais, a Vanessa, a família e tantas outras pessoas. Você viu por que a Novo Tempo existe? Não é qualquer canal de televisão, não é qualquer rádio, qualquer programa, qualquer série. Tem um conteúdo que é a palavra do Senhor viva, aquele que hoje nós falamos, aquele que hoje nós oramos de olhos fechados, mas que em breve nós vamos ver face a face. Essa é a nossa esperança. Falando de esperança, a gente vai para Brusque, em Santa Catarina, conhecer a história do Santino. Vou dizer mais, ele começou a acompanhar Novo Tempo enquanto a esposa dele estava doente, bem doente. E ele cuidava da esposa e, infelizmente, a esposa descansou no Senhor. Só que após o falecimento, ele começou a estudar a Bíblia, buscou uma igreja, fez uma amizade com os irmãos, encontrou apoio, amparo, encontrou esperança. E hoje, ele sonha com Deus de encontrar Cristo face a face e a esposa também. Acompanhe com a gente. Meu nome é Santino Francisco da Costa, cidade de Brusque, Santa Catarina. Eu não conhecia a Bíblia que não conheço hoje. Minha TV era muito ruim, era parabólica, mas eu achei, aí depois entrou a Novo Tempo
Aí eu comecei a assistir, foi indo até que eu comprei outro aparelho, aí pegou mais limpinho, aí eu não perdi o programa da Bíblia Fácil. Vou preparar um lugar. É certeza. Aí eu estava assistindo a Bíblia Fácil, aí ele estava explicando sobre o santuário. Aí eu fui assistindo e fui cada vez gostando mais, né? Eu não tinha ouvido falar ainda. Aí foi onde que eu fui aperfeiçoando mais, né? Fui entendendo mais. Aí nesse meio de tempo, a minha esposa ficou encamada. Aí eu fiquei cuidando dela. 5 anos na cama. Teve mal do Alzheimer. Enquanto ela estava doente, a Novo Tempo, eu acompanhava o Novo Tempo. Aí trazia esperança, aí Deus foi me dando força e paciência, né, para cuidar com ela. Aí foi indo até que chegou o dia que ela descansou. Aí eu comecei a ir para a igreja. Aí eu gostei demais, né, das pregações lá, da palavra de Deus. Aí eu me entreguei a Jesus, dia 15 de maio, desse ano. E aí eu passei a frequentar o Anjo da Esperança. Eu ouvia falar, eu falei, por que eu não posso ajudar esse projeto? Né? Então não falava a quantidade, eu dava a quantidade que eu queria, né? Que eu podia dar. A Novo Tempo me ajudou a olhar, outro olhar para a minha vida. Então, outra esperança. É uma companhia, uma salvação, é uma esperança que a gente tem. Né? A esperança que um dia Jesus vai voltar. E vai dar a vida boa para a gente. Né? Santino, um grande abraço para você, para toda a família, para todos os irmãos aí. Um abraço especial para Brusque, essa terra, para quem não sabe, né? Onde o Adventismo chegou no Brasil. Eu tive o privilégio de estar lá na primeira igreja montada aqui no Brasil, levando esperança. Um abraço para os irmãos. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você que conhece Cristo, para você que estuda a Bíblia, para você que estuda com a Novo Tempo. Compara agora, eu peço para você assim, acabou de ter problema na tua vida ou não? Não, Cris, eu comecei a ver que todo mundo tem problema, porque o sol nasce para todos, né? Mas a sombra do Onipotente é para aqueles que descansam no Senhor, que têm a mente renovada. Porque imagina o Santino pensando, se ele não conhece a verdade, vai colocar a culpa em Deus. Como Deus pôde deixar vir uma doença na minha esposa? Como pôde? Para onde nós vamos? Que mundo é mau? E ele tem razão, porque as peças desse quebra-cabeça estão espalhadas. Só que a Bíblia faz você montar as peças com o Espírito Santo. É isso que a Novo Tempo quer, dar luz para as pessoas. Você não veio da evolução. A imortalidade da alma tem erro nesse contexto. A evolução, não. Nós temos uma evolução bíblica que é a santificação. Isso, queridos, quando você vê a verdade, você sabe que você não é do acaso. Você tem um pai, você não fica órfão e você sabe para onde você vai. Esse mundo é mau aqui, mas ele vai ter fim. Santino vai reencontrar a esposa. A promessa da Bíblia é que Deus vai enxugar do olho toda lágrima. E a gente vai encontrar esse Cristo face a face. Agora você entende, porque às vezes nós estamos tão imersos aqui, que a gente esquece que tem pessoas que não conhecem o básico da Bíblia. E esse povo que come, não pode comer sozinho essa palavra. A gente tem que falar, ide, irmão, ide. Eu falo para você, Anjo da Esperança, ide. Quem está pedindo não é Novo Tempo, é o Senhor. Pregue a todo povo, tribo, língua e nação. Se torne um Anjo da Esperança. O WhatsApp aqui, 12981766630. Através da sua doação, nós levamos a Bíblia gratuitamente para montar esse quebra-cabeça, junto com o Espírito Santo. A gente fala, o Espírito Santo toca e depois a pessoa escolhe. Nós vamos para um breve intervalo enquanto você se torna um Anjo da Esperança, porque já tem Momento Sebrae. A gente volta já.
Estamos de volta, Anjos da Esperança Empreendedores. Um bom domingo para você. Você que acompanha o nosso programa pela manhã no Inédito, uma ótima manhã, um bom almoço junto com a sua família. Fica com a gente. Já já vai ter Momento Sebrae, já já vai ter Palavra do Dia, uma palavra especial para o seu coração. Não perde. E você que está também na nossa reprise, às 9h30 da noite. Um bom finzinho de domingo, uma ótima semana na presença do Senhor. E agora eu quero falar com você sobre o Sebrae, no nosso momento especial do Sebrae. Então você vai entender a diferença entre estar envolvido, estar verdadeiramente comprometido com o negócio. Você sabe delegar, monitorar os resultados, se mantém presente nas decisões? Ainda não? Calma, o Sebrae ajuda você. Pode rodar. Olá, amigo Anjo Empreendedor. Nós estamos numa sequência de programas tratando sobre o tema de empreendedorismo. Meu nome é Paulo Sereda e esses programas são fruto de uma parceria entre o Sebrae e a TV Novo Tempo. O nosso foco é apoiar você que realiza ações, que tem projetos, que faz negócio, para que você possa prosperar de maneira sustentável. Hoje nós vamos falar sobre um comportamento importantíssimo para quem é empreendedor: comprometimento. O que significa isso? Significa que o empreendedor realiza pessoalmente as atividades que são fundamentais para o sucesso do seu negócio. Mas há uma diferença entre comprometido e envolvido. O que nós podemos explicar um pouco a respeito disso? De cara, vem a analogia mais comum que você encontra, inclusive em redes sociais, falando sobre o café da manhã. Sobre o porquinho fornecendo presunto no café da manhã, esse está comprometido. E sobre a galinha fornecendo os ovos, ela está envolvida. É importante que para que você tenha uma equipe comprometida com os seus projetos, que você também esteja comprometido visceralmente, realizando aquilo que é importante para que dê sucesso o teu projeto. O comprometimento não significa a centralização. Pelo contrário, estar comprometido também é saber delegar. Veja, quando eu empreendo, quando eu realizo um negócio, há uma série de atividades de uma longa jornada que eu preciso manter. Se alguém pretende comercializar roupas, quer seja online, quer seja num ponto físico, necessariamente ela vai ter que buscar os seus fornecedores e talvez ali para a região central da capital de São Paulo fazer as suas compras, passar um dia todo andando, voltar, conferir a mercadoria, montar a loja, pôr na vitrine e vender. Talvez não seja a pessoa que faça diretamente isso, mas ela vai ter que acompanhar os seus funcionários, as pessoas para quem delegou a função de maneira pessoal. Estar comprometido significa não delargar. O que é delargar ao invés de delegar? Delegar é quando, em nome de ser uma pessoa motivacional, motivadora, eu digo para alguém, vá lá e faz. Mas eu não explico para essa pessoa qual é o resultado que eu espero, não explico para a pessoa qual é o caminho que precisa ser feito caso a pessoa não saiba, não monitoro, não ofereço ajuda e não dou feedback. Aí eu estou delargando e isso é o avesso do comprometimento. Delegar de maneira comprometida é acompanhar o processo, combinar os resultados que eu pretendo obter, acompanhar a execução para quem eu determinei que tal tarefa fosse realizada, medir os resultados ao longo do tempo, dar o feedback necessário. E feedback, gente, não significa o tempo todo só chamar a atenção. Pelo contrário, passa pela orientação, por explicar, por devolver para a pessoa informações que são importantes, necessárias, relevantes, para que ela consiga realizar a tarefa que eu acabei delegando para ela. Se eu não fizer isso, se eu não estiver dessa maneira envolvido no negócio a tal ponto, dificilmente eu vou conseguir exigir qualidade, dificilmente eu vou conseguir exigir desempenho, dificilmente eu vou ter as informações necessárias para a tomada de decisão. Em tomada de decisão, encerrando esse nosso programa de hoje, a tomada de decisão sempre é do empresário. Essa é uma atividade que eu não posso delegar ou jogar para outra pessoa. Algumas pessoas erroneamente, em nome de ouvir opiniões, até contratam consultores para que tomem decisão em seu lugar. A decisão do seu negócio, a decisão do que você tem de projeto para a sua vida, ela é sua. Senão não estaríamos aqui falando sobre ser protagonista da sua própria história. Veja,
há uma dosagem, um tempero entre não ser centralizador, estar comprometido, saber delegar, saber monitorar. Você deve estar pensando, essa tarefa é um pouquinho mais complicada, sem dúvida é mais complexa, mas com certeza se você começar a praticar, aprender, treinar, você vai conseguir desenvolver esse comportamento fundamental. Estar presente sem centralizar, chamar para si próprio a responsabilidade pelo sucesso dos projetos que você está colocando para que seja realizado. Comprometido, não envolvido. Momento Sebrae. Você gosta ou não? É dica objetiva, clara, e você viu aí, não basta ter ideias. Eu tenho uma ideia. É preciso ter atitude, responsabilidade para conduzir o seu negócio ao sucesso, né? A ideia é esse foco. E a gente tem até aqui o contexto do que é sucesso, é a presença do Senhor e equilíbrio nessa direção. Cris, eu gosto por demais do Momento Sebrae. Então vai um agradecimento ao Paulo Cereda, todo o povo que participa ali, a direção do Sebrae, que doa tempo para Novo Tempo. Eles não cobram nada. Tanto o conhecimento quanto o pessoal que vem gravar na Novo Tempo para fazer esse momento é de graça, porque a prioridade deles é levar o conhecimento. A gente ganha muito. Obrigado ao Sebrae. Cris, eu gosto tanto do que acontece na Novo Tempo. Você sabia que tem um lugarzinho de graça aí na palma da sua mão, no canal do YouTube do Anjos? Deixa eu mostrar para você, vem comigo aqui, dá uma olhadinha nessa página criada para você. Aqui tem o Anjos Empreendedores, o nosso programa, lá tem a Aninha. Aqui você vai encontrar, né, o que é o projeto Anjos da Esperança. Aqui você tem os testemunhos do programa durante de segunda a quinta-feira que nós temos. Temos logo abaixo as reportagens do Anjos, então tudo que fica registrado das ações que nós estamos fazendo, histórias de um anjo, então todas as histórias também estão colocadas aqui, o Chá com Esperança, né? Então aqui são as playlists. E aqui você vai encontrar também os materiais do Anjos da Esperança Empreendedores. Olha aí, ó, tem o Anjos em Ação, Momento Sebrae lá, ó, Anjos da Esperança Empreendedores, o programa completo, olha que bacana. Ó, ela criou uma solução para a educação. Então aqui você clicou, vai ter as playlists na lateral, aqui você tem o Momento Sebrae, ó, todos os momentos. Então acessa lá, Anjos da Esperança, ativa o sininho e depois fica inscrito. Você vai receber, sempre que tiver novidade de tudo que acontece do Anjos, você acompanha de graça lá. Você quer conhecer um pouquinho mais do Sebrae? O Sebrae também tem alguns materiais gratuitos. Você acessa sebrae.com.br, o site é esse aqui, procura lá no Google. Logo abaixo, por categoria, você vai ver ali, cursos online, cursos gratuitos para você fazer à distância, né? Entendendo o que é o MEI, quer abrir uma empresa, cursos e eventos nos estados. Então aqui, a ideia é trazer para você informação, capacitação, tanto para você que já é empreendedor, para você que quer se tornar um empreendedor. Você tem conhecimento gratuito aqui na Novo Tempo, na nossa playlist e no site do sebrae.com.br. Gostou? Tudo isso é feito para você. E mais, Cris, eu gosto tanto, mas ainda tenho dúvida. Você pode mandar a sua dúvida, o seu pedido. Eu gostaria que o Momento Sebrae, vocês trabalhassem com Paulo Cereda, tal assunto. Faça o quê? Manda para o nosso zap que está aqui. Esse aqui não é o zap do atendimento lá, das doações. Aqui é da produção do programa. DDD 12 9 8174 0057. Olha, eu sou fulano de tal cidade e eu tenho essa pergunta para ser feita. E aí o povo vai pegar essa pergunta e vai analisar e possivelmente depois você pode encontrar a sua dúvida, a sua questão sendo um tema do Momento Sebrae. Agora é o seguinte, agora é seriedade com você aqui. Eu vou para um breve intervalo e a gente tem a palavra do dia. Eu pergunto, você está indo em tal direção, foi Deus que mandou? Olha, eu quero fazer tais planos aqui, Deus está em condição com você, você pediu sabedoria para o Senhor, mas eu quero abrir uma empresa, eu quero trocar de ramo, eu estou com contexto na família, tomei essa direção. Foi Deus que mandou? A palavra de Deus vai trazer para você luz depois do intervalo. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, meu querido, que honra estar com você. Estamos chegando ao final de mais um Anjos da Esperança. Mas calma, obrigado pela sua audiência. É uma honra ter um cantinho aí no seu sofá, na sua sala, na sua TV, hoje no smartphone, né? Mas principalmente no seu coração. E você já sabe, no final nós temos um momento especial. Eu digo que é o auge do nosso programa. É o momento que a gente sai um pouquinho dos números, sai das decisões rápidas que a gente tem que tomar no dia a dia e foca só na luz, só na base, só na Bíblia. E
E eu digo para você que a palavra de Deus é muito especial. E todo final de programa a gente tem um tema. Hoje eu quero falar sobre como você toma as decisões. Você que empreende, você que está aí liderando, olha, você que precisa responder rápido, Cris, comigo é para ontem. Você que cuida da família. E outra, tem gente que menospreza o trabalho do lar, que é um grande ministério. Você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar da vida. Calma, respira fundo. O tema hoje é: foi Deus que mandou? Agora você me responde uma coisa através desse tema aí. Antes de fechar um negócio, antes de aceitar uma proposta, antes de dar um passo na vida familiar, você pergunta assim, ó, foi Deus que mandou? Ou você vai tocando com a barriga? Só vai, só deixa. Aquele negócio, vai tocando. Então respira fundo, porque começa agora a palavra do dia. Agora é o seguinte, pegue a sua arma aí, ó, pegue sua Bíblia, seja no celular, no tablet, e abra em Provérbios 3, 6. Você conhece esse versículo? Vamos lá. Reconheça o Senhor em algumas coisas, está dito aqui, não, em todos os seus caminhos, todos. E Ele vai fazer o quê? Vai dar jeito, vai endireitar as suas veredas. Então, ou seja, você percebe o que está sendo colocado aqui na palavra? Abra a sua Bíblia, deixa aberta aí. Presta atenção, a Bíblia não diz assim, ó, Deus vai abençoar todos os caminhos. Ela diz, reconheça-o em todos os caminhos. Cris, seja um pouquinho mais específico. O Espírito Santo trabalha, ou seja, antes do caminho vem o relacionamento com o Pai. Bom dia, Pai, como é que tá? Pai, me ajuda aqui, deixa eu falar contigo. O que está escrito, Senhor? Boa tarde, meu Senhor, eis-me aqui. Obrigado, Jesus. Relacionamento. Passar tempo com o Senhor do tempo. Ah, mas tem a decisão. Antes da decisão vem o quê? Direção. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E aí, Senhor, eu posso ir? Papai, me diz uma coisa, é aqui ou não é? É ali? Agora, é hora de avançar, Senhor, ou eu paro? Meu querido, minha querida irmã, com todas as palavras e com calma. A Bíblia é simples, a gente que dificulta. Lembre-se, caminho, relacionamento, decisão, direção. Caminho, relacionamento, decisão, direção. E digo mais, nem tudo que parece oportunidade vem do céu. Ah, eu tenho oportunidade na empresa, oportunidade na família. Nem todo convite que você recebe carrega aprovação divina. E é aqui que muita gente se perde, meu querido, porque confunde porta aberta com direção de Deus. Abriu a porta, é Deus! E aí a Bíblia está fechada todos os dias em casa. Deus está falando o quê? É o teu prazer aqui, é o do sistema límbico, tomando conta do córtex pré-frontal. O evangelho é racional. Porta aberta não é sinal de Deus. Direção de Deus é um sinal do Senhor. E a Bíblia está cheia disso. Eva viu que o fruto era bom, mas não era permissão de Deus. E aí, digo mais, Sansão viu Dalila, bonita, doce, cheirosa, mas ela não veio só para agradar. Ela não veio só para cortar cabelo, querido. Não era salão de beleza ali. O foco de Dalila era outra questão. Ela veio para cortar promessa. Porta aberta para desgraça. Deus disse, Dalila não. Aqui na palavra do Senhor, em Josué 9, Josué está com o povo de Deus. Eles fizeram um acordo, mas não consultaram o Senhor e foram que enganados. Tiveram que carregar as consequências. Aí que eu digo, meu querido, deixa eu ser sincero, às vezes o Espírito Santo fala comigo assim, Cris, você tem o melhor consultor do universo e você decide caminhar sozinho. E você conhece a Bíblia, ela está fechada, ela é um enfeite na prateleira. E, querido, olha o contraste, como muitas vezes as pessoas fazem. A gente tem que olhar o contraste, sabe de quem? Jesus. Antes de escolher os discípulos, passou a noite toda orando. Sempre orando, sempre orando. Antes da cruz, oração com o Pai, entrega durante a cruz buscando. Ele não se movia sem o Pai. Se Jesus, querido, que era perfeito, não tomava decisão sem o Pai, aí eu te pergunto, com todo o carinho do mundo, você quer decidir tudo sozinho? Hein, filho? Filha, tudo sozinho, Cristo perfeito, ficava abraçado no Pai.
Meu querido, a nossa vida é cheia de pressão. Toda hora é prazo, né? Toda hora tem uma oportunidade aqui, a gente não pode perder, é o dinheiro envolvido, mas escuta isso com muito carinho. Quando você corre sem direção, é o jeito mais rápido de se perder. Oxe, tem gente que perde a paz, perde a família, perde a presença de Deus, porque tomou decisão sem oração. E sabe qual o grande problema? É que às vezes obedecer parece um atraso. Ai, agora doeu, Cris. Como é que é? Obedecer parece um atraso. Porque a pessoa, eu estou esperando aqui, ó, Deus não fala comigo. Esperar parece perda. Eu estou perdendo tempo. E Deus fala, eu quero que você não perca a vida eterna. Eu não quero que você perca a tua família. Espera, filho. Dizer não parece loucura, né? Não, gente, olha a oportunidade, olha a porta aberta. Mas na perspectiva de Deus, esperar também é avançar. Muitas vezes ficar também é obediência. Se Deus mandou você esperar, ficar parado é o maior ato de fé. Antes de sair de casa, antes de responder um e-mail, antes de assinar um contrato, faz uma pergunta simples. Deus, foi o Senhor que mandou? Por que essa pergunta aqui? Essa pergunta protege a tua vida espiritual. Livra você de fazer atalhos, armadilhas, decisões que vão custar caro, minha querida, meu querido. E eu quero falar com você. Filho, ei filho, filha, se Deus te disse não, não se move. Se Deus te disse espera, fica tranquilo. Ei filho, filha, fica em paz. O mundo pode fazer barulho, mas não tem poder de parar você. A promessa que Deus tem para você é especial. Então, hoje, antes de terminar esse dia, se aproxima do Pai. Sai da pressa, do automático, da decisão, do impulso e volta para a direção. E se você precisar, ore comigo agora. Todo mundo precisa de oração. Vamos ao Pai? Vamos buscar como Jesus buscou? Querido bom Deus e Pai, nesse momento, Senhor, pegamos o nosso coração aflito e colocamos diante da Tua presença. Senhor, o Senhor construiu esse mundo, nos construiu, nos ajuda a organizar nossa vida. Pega este coração, Senhor, e transforma. Nos dá a Tua paz, que excede todo entendimento, e que possamos, Senhor, ter um estilo de vida, que oração não possa ser um incômodo, mas ser sede. Eu tenho que orar, eu tenho que viver em oração, eu tenho que acordar louvando Deus. E quando vir perigo, quando vir problemas, aí que eu vou me agarrar com esse Senhor. E quando vir o presente, eu vou louvar. E muito em breve, Senhor, nós vamos orar de olhos abertos, porque nós temos a certeza que o Senhor vem. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar ou qualquer outra coisa. A Tua verdade se cumpriu até agora e vai se cumprir. Nós queremos aqui, Senhor, orar sempre, respirar na Tua presença. Obrigado por este privilégio. Nos enche do Teu Espírito, no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que essa mensagem possa ter chego no teu coração, não por alguém falho como eu, mas pelo Espírito Santo de Deus que paira. Deus abençoe a tua vida, a tua jornada. Espero você no próximo domingo, às 11 da manhã ou às 9h30 da noite. Lembre-se, não lembra mais? Claro que lembra. A gente tem sempre aqui um jeitinho. Qual que é? Eu oro por você, você ora por mim, Deus age por nós. Um grande abraço, querido. Até o próximo domingo. A gente se fala. Tchau, tchau.